Olá pessoal, hoje a gente está estreando o primeiro episódio do podcast Socializando, projeto esse que foi idealizado pelo PET de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, né? E nós temos aqui dois bolsistas hoje, eu, Lucas, e nós temos o Ives também, que nós dois vamos realizar esse podcast baseado num texto recomendado pela Helenita Martins, uma mestranda no programa em Antropologia da UFC Unilab, que foi nossa convidada de um outro projeto nosso, que seria o Fórum de Socialização, que teve o mesmo tema. Foi para esse texto, assim, para a base do nosso podcast de hoje, a gente vai usar um texto que foi muito importante para a Helenita na formação dela e no mestrado dela, que é o Turismo como Estratégia de Desenvolvimento da América Latina. Dilemas e Perspectivas de um Modelo Excludente. Escrito e produzido pela professora Leia, também aqui do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. E a gente vai hoje debater um pouco desse tema, sobre o papel da antropologia nisso, como turismo, política pública, o papel do pesquisador. E para iniciar a nossa fala, o Ives vai comentar um pouco sobre isso. Pois é, Lucas. Como foi feito no fórum, eu vou começar dizendo o que seria a antropologia do desenvolvimento em si, porque é um subcampo verdadeiro, é uma disciplina que realmente existe. Muitos autores eles negam a existência de um campo disciplinar denominado antropologia do desenvolvimento pela falta de uma sistematização de teorias, de métodos e de assuntos que seriam tratados especificamente por essa área. É um campo que ele começou a se desenvolver a partir de pelo menos os anos 80 nos Estados Unidos, muito por conta de um contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, no cenário de mobilização de uma antropologia dada por instituições e por governos, em organismos multilaterais também, mas principalmente por parte do governo americano. E daí a gente pode inferir que inicialmente surge como um ramo da ciência social que não é autodeterminada como os outros campos. Não é resultado de uma reflexão crítica, de uma produção do conhecimento em si, mas ela se constrói como um subcampo destinado a fins práticos, né? É uma ciência orientada a determinados fins e com muito caráter informativo para a orientação de intervenções em territórios e grupos populacionais e culturais e também orientação de processos de decisões desses governos e organizações multilaterais. Essas organizações elas vieram a ficar conhecidas como Cooperação Técnico-Científica, né? Que é uma rede de agências nacionais e internacionais que vão estar atuando em vários níveis, várias escalas intelectuais, políticas e financeiras, principalmente no terceiro mundo. E terceiro mundo aqui é uma categoria muito interessante porque ela é historicamente situada nesse contexto do pós-guerra de divisão entre capitalismo e socialismo, porque a gente passa a compreender que nesse período onde estava havendo um esforço de humanização do capitalismo para que ele continuasse a existir quanto tal, começou a haver também a incorporação no corpo institucional do alto escalão da expertise desses organismos, a inclusão de sociólogos, de antropólogos, como profissionais de fato, e que começaram a mobilizar categorias da teoria social, da teoria antropológica. E algumas dessas instituições são, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional e também o governo dos Estados Unidos, o governo do México, o governo da Austrália, o governo da França. O Brasil ele também passou, a gente pode destacar porque a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, foi a primeira instituição de ciências sociais que surgiu no Brasil em 1955, mas que por conta da ditadura ela foi enfraquecida, ela realmente se fortaleceu nesse mesmo contexto dos anos 80 e sempre esteve ligada às pautas indigenistas de demarcação de terra com comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e outros grupos sociais que também estavam e permanecem em situação de vulnerabilidade, principalmente os que são afetados pelos projetos de desenvolvimento
como hidrelétricas, barragens, energia nuclear, casa de mineração, turismo e vários outros fenômenos. Então, considerando que esses empreendimentos de projetos de desenvolvimento estão sempre afetando e sempre incidindo sobre sistemas de crenças, práticas, técnicas, modos de vida de diversas populações, estão alterando configurações culturais, incidindo também sobre clivagens de classe, de raça, de gênero, e eles estão produzindo tanto efeitos objetivos quanto efeitos de subjetivação. Eles interpelam inúmeros fenômenos nos países onde eles acontecem, onde se operacionalizam, como a pirataria, a biopirataria, práticas artesanais que são alteradas, conflitos ambientais que eles inauguram, construção imagética de lugar como objeto de desejo ou como objeto de repúdio, ou também como objeto de conhecimento. E aqui fica iminente um cenário de globalização, de transnacionalismo, de um aumento do número de fluxo de pessoas, de mercadorias, de capitais. É um contexto de crescimento de organizações do terceiro setor participando de movimentos políticos, de movimentos sociais e ambientalistas e de classe, que passam a fazer parte de grandes conferências internacionais de desenvolvimento humano, da produção de relatórios sobre países, sobre culturas, sobre populações, para que esses projetos viessem a intervir nos países. Então, embora a gente perceba que os antropólogos dentro dessas instituições estavam tratando com o tema do desenvolvimento, eles não se autoclassificavam como antropólogos do desenvolvimento. A antropologia do desenvolvimento não era para eles uma linha específica da antropologia. E aí a gente volta para o começo da conversa, que são antropólogos. A antropologia do desenvolvimento surge com antropólogos que trabalham no establishment. Então, na medida que esses antropólogos estavam dentro dessas instituições, engajados nesses projetos de desenvolvimento, produzindo conhecimento para essas instituições, estavam percebendo que esses projetos nos países estavam criando novas realidades socioculturais, mobilizando uma série de símbolos, de linguagens específicas, de rituais, passou a se delimitar com um pouco mais de especificidade o que seria a antropologia do desenvolvimento enquanto um subcampo. Palavras como população local, projeto, estavam sendo mobilizadas, no geral, de maneira bastante vazia por esses empreendimentos de desenvolvimento. Estavam também sendo utilizados, esses antropólogos, esses sociólogos, em hierarquias de sujeito-objeto. Então, as populações delimitadas por esses relatórios de organismos eram colocadas sempre como um objeto receptor de projetos de desenvolvimento, enquanto que os países desenvolvidos se colocavam como o sujeito de desenvolvimento, que iria levar o desenvolvimento para esses países. Só que algumas perguntas começam a surgir em decorrência disso, como por exemplo, a quais objetivos isso está favorecendo, a quem isso interessa, ou como isso está incidindo sobre a população local para além do resultado esperado pela Organização da Cooperação Internacional. Então, o Peter Schroeder, que é um antropólogo do desenvolvimento, professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele diz que a noção de desenvolvimento no Brasil ela está ligada a uma conotação negativa por conta das políticas desenvolvimentistas da ditadura militar, que operaram inúmeros projetos de desenvolvimento que foram muito negativos para a população, tiveram impactos muito pesados, enquanto que essa conotação nos países desenvolvidos, ela historicamente é positiva, porque ela está associada não à posição de receber o objeto, mas de receber o projeto, mas na posição de ser o sujeito do projeto, de levar inovação, de levar assistencialismo aos países pobres, assim eles se compreendem. Então, nesses países também que começam a se institucionalizar esse subcampo. Então começam a surgir institutos de pesquisa, centros universitários, laboratórios, núcleos de estudo, e para além de um campo profissional. A antropologia em específico ela veio trazendo várias contribuições metodológicas no campo profissional para levantamento de conflitos, identificação de grupos estratégicos, diagnósticos participativos, métodos de avaliação de políticas públicas. E aqui eu faço um parêntese, que o texto da professora Léa Rodrigues, que vai ser discutido hoje no podcast, é muito interessante nesse sentido, porque ele ilustra como isso pode ser mobilizado em políticas públicas.
A Universidade Federal do Ceará ela tem um papel importante nesse sentido e com a interligação da antropologia, porque aqui se constituiu um programa de avaliação de políticas públicas, que é uma referência nacional, por conta principalmente de um método antropológico desenvolvido pela professora Léa Rodrigues, que é um método de avaliação de profundidade, que é um dos fundamentos do programa de pós-graduação em avaliação de políticas públicas e que é amplamente utilizado nesse programa e que tem raízes muito fortes na antropologia interpretativa do Clifford Geertz, na ecologia política, na análise de conflitos. Então, a gente percebe também que antropologia, desenvolvimento também estão ligados às políticas públicas. Mas, enfim, uma das principais contribuições, de fato, da antropologia do desenvolvimento é a constituição de ferramentas de análise da micropolítica de projetos. Então, relacionando os atores dos projetos às populações locais, com vários enfoques metodológicos, vários enfoques teóricos. Então, não é exclusividade a antropologia interpretativa, mas tem mobilização de conceitos e categorias como a biopolítica, tem a teoria Torrede, vai ter a antropologia simétrica, enfim, é um campo multimetodológico, poderia dizer assim. E aqui a gente pode entrar no turismo como um projeto de desenvolvimento, porque o turismo ele inclui a reconfiguração de territórios, de economias, vai envolver diversos atores e agentes e subjetividades. A gente pode perceber que a antropologia do desenvolvimento ela tem muito a falar sobre o turismo e que o turismo também vai ter muito a falar sobre o desenvolvimento, que é uma articulação que ela pode criar um debate muito primoroso que vem sendo feito dentro da Universidade Federal do Ceará também, principalmente no Laboratório de Estudos da Cidade, do qual a convidada Helenita Martins é integrante. É muito interessante essa fala do Ives e como ele consegue linkar, porque, por exemplo, durante o texto, a Léa se propõe a analisar a política pública enquanto turismo. Por exemplo, ela vai começar discutindo que a indústria do turismo ela é muito diversificada e por isso é uma das mais rentáveis do mundo e uma das que mais cresce também. Ela perde apenas para a indústria automobilística e para a indústria de bens de consumo, segundo dados do Banco Mundial. E por que ela tem essa diversidade? Por que ela leva em consideração isso? É muito interessante porque ela vai desde uma questão diplomática desses países, da promoção desses países entre si, a educação do país, a promoção dessa propaganda, etc. Desde que o recebimento desses turistas até a compra num carrinho de comida de rua, por exemplo. Então, assim, o turismo ele consegue ser uma indústria muito grande porque ele consegue dialogar com vários setores da sociedade, vários setores da economia, fazendo com que se torne bastante rentável. A partir ali dos anos 80, há uma intensificada sobre o turismo como política pública de desenvolvimento. O recorte que a Léa faz durante o texto que é muito importante a gente entender para dar continuidade a esse debate. A partir dos anos 80, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Banco Mundial, eles chegam à conclusão dos países de terceiro mundo, né, o termo utilizado na época, de utilizar o turismo como ferramenta de desenvolvimento. E alguns países pegam essa ideia, né, pegam esse conceito e transformam isso em política pública. Como? Investindo principalmente em infraestrutura. Os primeiros a se adequar a isso são países caribenhos, e principalmente da América Central e o México, que eles conseguem mudar a perspectiva de tudo. Passa a ter um investimento na infraestrutura, no transporte, em rodovias, aeroportos, uma qualificação de uma mão de obra, já que vai vir uma entrada muito grande de idiomas estrangeiros para se adequar àquilo. Então, a Léa vai perceber que há uma mudança de fato na infraestrutura desses países que, de algum modo, são benéficas. Contudo, ela começa a falar um adentro que é muito importante, que depois vira pauta de grande parte do texto, o debate sobre isso, que é como o capital externo, como esse capital estrangeiro vê esse processo de desenvolvimento, vê esse processo de mudança da infraestrutura que esses países adotaram. Por exemplo, muitas empresas americanas passam a olhar a América Central, passam a olhar a região do Caribe
como fonte de investimento. Em que sentido? Já que os governos locais fizeram um grande investimento na toda a estruturação daquele processo, daquela região, em toda a infraestrutura, muitos resorts vão se alocar nessas regiões, tá? E aos poucos elas vão se reestruturando. Como assim? Se os governos locais investem em saneamento básico, energia, estradas, qualificação dessa mão de obra, esses resorts vão se aproveitar disso, esse capital estrangeiro. E com o passar do tempo, eles vão se apropriando mais daquilo e se tornando mais independentes. Como? Eles usam energia produzida por eles mesmos, principalmente voltadas a placas fotovoltaicas. Eles começam a mudar a espécie do saneamento, ou seja, a água ela tem um ciclo diferente, ela recicla mais a água, é captada pela chuva, etc. Os pontos turísticos passam a ser dominados por esses resorts. Essas empresas americanas que promovem esse turismo no Caribe vendem esses pacotes, tudo em volta desses resorts. E uma das coisas mais prejudiciais disso tudo é que as infraestruturas ficam à mercê desses resorts e o controle de todo o trabalho. Como assim? Segundo dados também do BID, esses resorts acabam controlando em algumas regiões, claro, 60% da mão de obra trabalhadora desses locais. Ou seja, os resorts passam a controlar não só os locais, mas como também essa mão de obra e a qualificação dessa mão de obra. Uma coisa muito interessante é que essa oportunidade de desenvolvimento, ela passa também por um processo de concentração de renda. Ou seja, esses investimentos que esses resorts têm, esse grande parte desse lucro, não é revertida para dentro daquela comunidade, para dentro daquele país, ou então melhorias dessas infraestruturas. Mas esse capital volta para o seu país de origem, certo? Isso é uma problemática muito grande, porque passa por uma questão de concentração de renda mesmo, ou seja, as infraestruturas ficam para esses resorts, os principais pontos turísticos são controlados por esses resorts, como chegar, como aproveitar, como curtir, etc. E tem essa problemática. Outro ponto assim, que é muito importante para a gente entender isso tudo, ou seja, como analisar essas questões, como analisar essas problemáticas, é que a Leia, e isso é bem evidente no texto também, ela bebe muito da fonte do Clifford Geertz, como o Whips falou anteriormente, sobre análise desse processo todo, análise dessa problemática toda. Como assim? A Leia vai dizer o seguinte, que tem muita gente que quando trabalha nessa área, que quando desenvolve pesquisa nessa área, ela passa por uma questão muito linear, muito positivista, de análise de plano e da execução desse plano, etc. Por exemplo, sai uma política pública nacional do turismo, que ela tem um planejamento e tal, e vai ver se esse planejamento é bom. Depois vê se começa planejamento na prática. E acaba ficando por isso mesmo, ou seja, descartando completamente as pessoas que interpretam aquilo, que tiram algum tipo que está dentro do seu cotidiano, tira todo tipo de subjetividade, e como isso acaba se tornando algo muito mais positivista, de dar certo, de não dar certo, é rentável, não é rentável, gera emprego, não gera emprego, descartando todo tipo de subjetividade, e como aquilo pode ser importante para o desenvolvimento não só da pesquisa, mas também como da política pública, desenvolvimento para aquelas pessoas. E isso ela vai falar que é muito importante a gente também entender que essas questões devem estar muito no processo de fazer os formulários, de fazer as entrevistas. A Leia ela vai dizer que durante esse processo é muito importante a gente ficar atento que o processo das entrevistas ele também é aberto para coisas que o pesquisador não estava esperando ser, ou seja, é a surpresa que há durante a realização dessas entrevistas. É uma informação específica, é um sentimento específico que as pessoas daquela comunidade sentem, uma interpretação, como eles absorveram aquilo, se gostam, se não gostam, como tudo isso pode ser desenvolvido, pode ser debatido e como isso afeta a realidade daquelas pessoas, como isso influencia na execução daquela política pública e como vai influenciar de modo geral e por fim, a pesquisa. Pois bem, então a grande contribuição que a antropologia ela tem para trazer ao debate do desenvolvimento do turismo é basicamente o olhar, porque o olhar antropológico é a questão de você
perceber como que aquilo é vivido. Você vai interpretar a partir de quem vive o fenômeno macro, mas você vai interpretar esse macro a partir do micro. Então, a novidade da antropologia, acho que dizendo assim, é uma reformulação da base epistemológica de visualização dos problemas. Então, enquanto a avaliação da efetividade, da eficácia, dos resultados da política pública seguem esses modelos positivistas que o Lucas falou, a antropologia ela vai estar trazendo para a etnografia, vai estar trazendo a compreensão dos atores que estão vivendo. Então, por exemplo, o trabalho da Helenita Martins, que foi a convidada do Fórum de Socialização, fala muito sobre isso a partir da perspectiva das produtoras artesanais de Jericoacoara frente a um processo de privatização mobilizado e apoiado pelo projeto de desenvolvimento daquela região, que inaugura uma série de problemáticas ambientais, de conflitos, de interesses, de instituições que dialogam entre si, que se articulam na mobilização de capitais, de fluxos de pessoas também, e inclusive de fluxos culturais, de consumo de identidades, de alterações das mais diversas. Então, finalizando, a antropologia ela tem muito a dizer sobre desenvolvimento, tem muito a dizer sobre o turismo, e o turismo e desenvolvimento são dois temas que estão bastante interligados e que o debate ainda é bastante... É um campo de bastante exploração no Brasil, porque ainda tem poucas pessoas que fazem esse debate aqui, muitas das referências são ainda internacionais, e é muito importante que esse debate esteja sendo feito aqui na Universidade Federal do Ceará. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer outros episódios futuramente sobre diversos outros temas, debates, etc. Muito obrigado por terem escutado e até a próxima.